Olá, bem-vindos a uma apresentação para o Aqui, para a convenção do Aqui, um pouquinho diferente daquilo que é normal. No mundo digital e no mundo da conexão como vivemos hoje, o teste de novas soluções como esta é uma solução interessante, uma vez que eu vou estar com vocês numa versão um bocadinho mais digital e não tanto uma versão física. Adoraria estar com vocês em físico, mas de facto não foi possível por uma questão de agenda, mas não quis deixar de não estar nesta apresentação e de compartilhar um bocadinho daquilo que são as nossas ideias e a nossa visão sobre o futuro. Eu sou Luís Rasquilha, sou CEO da Inova. A Inova é uma empresa global que atua dedicada a que nós chamamos futuro, tendências e inovação. Basicamente, o que nós definimos e o que nós defendemos em termos globais é que o futuro é extremamente importante, é cada vez mais importante olhar para o futuro do que propriamente ficar a olhar para o lado, para o benchmark, ou olhar para o histórico, para aquilo que nós fizemos. E a minha proposta hoje, nesta convenção do Aqui, é de facto uma proposta de podermos olhar para a frente. Eu tenho uma apresentação que toca dois grandes pontos, um ponto ligado às transformações do mundo, ao grande pano de fundo do que está a acontecer no mundo, e uma segunda parte para trazer algumas recomendações e até ligar essas recomendações às convicções da Aqui, para perceber e deixar algumas dicas, se posso dizer isso assim, para que todos nós possamos melhorar o nosso negócio, a perenidade do nosso negócio e o sucesso do nosso negócio. E quando falamos em futuro, eu gosto sempre de começar com a analogia do espelho retrovisor. Nós dirigimos o nosso carro 90% do tempo a olhar para a frente e 10% do tempo a olhar para o espelho retrovisor e para o espelho lateral. E se não for assim, não fazemos a primeira curva. Mas nas empresas estamos exatamente ao contrário. 90% do tempo é olhar para o histórico e para o benchmark e apenas 10%, e estou a ser bastante otimista nesta colocação, a olhar para o futuro. A minha proposta nesta apresentação é que possamos olhar para o futuro. E porquê olhar para o futuro? Vivemos a maior transformação da história da humanidade. A maioria de nós, a geração que nasceu antes de 1990, somos de uma geração de um mundo linear, de um mundo previsível, de um mundo onde mais ou menos nós sabíamos, se fizéssemos determinadas coisas, o que é que ia acontecer. O que aconteceu há 10 anos, com o surgimento do primeiro smartphone, o iPhone da Apple, foi uma mudança radical na forma como o mundo hoje se organiza. E essa mudança radical traz-nos para um mundo muito mais exponencial, muito mais instável e, principalmente, na nossa opinião, com muito mais oportunidades de negócio do que aquelas que, à primeira vista, nós pudéssemos pensar. O grande desafio que temos pela frente é o desafio da adaptabilidade a esta nova realidade. E que realidade é esta? O que é que aconteceu para, em menos de 10 anos, nós podermos ir ao supermercado, ao banco, ao cinema, no nosso telemóvel? O que é que aconteceu para que hoje tudo esteja à distância de um clique, de um app, seja isso a relação pessoal, seja isso a relação profissional? O que aconteceu e foi identificado no ano passado foi o surgimento da chamada quarta revolução industrial. Nós conhecemos a primeira, nós conhecemos a segunda revolução industrial, revoluções ligadas à cadeia de valor, à linha de produção, onde entrava insumo e saía produto. E durante muitos anos, durante décadas e praticamente um século, século e meio, as empresas organizaram-se numa lógica de cadeia de valor, cadeia produtiva, cadeia sequencial. Lá no final dos anos 70, com a chegada da internet e da conexão da tecnologia de informação e comunicação, os e-mails, os faxes, os SMS, e que hoje dá para rir, se pensarmos que uma boa parte de nós trabalhámos com disquetes de 1.44 mega para transportar slides e transportar apresentações, o que aconteceu foi que a chegada da tecnologia começou a mudar essa regra do jogo. E no ano passado pensamos que foi o ano da grande mudança, o ano da chamada quarta revolução industrial, o ano em que os sistemas físico-cibernéticos se associaram e se afirmaram radicalmente no mundo, seja pelas smart factories, as máquinas inteligentes, seja pelo poder que a tecnologia e a conectividade têm nas nossas vidas. E quando pensamos nessa perspectiva, olhamos para aquilo que é a quinta onda da inovação. Nós hoje não podemos viver desconectados. E acho que todos nós, se fizermos essa análise e pensarmos quantas vezes por dia olhamos para o nosso telemóvel, conectamos às redes sociais, interagimos com outras pessoas por aplicativos de conversação, vemos a importância que nos últimos anos a conexão teve e tem cada vez mais nas nossas vidas. Eu diria que nós hoje somos uma nova espécie
Eu desafio qualquer pessoa desta sala a ficar na posição da fotografia mais do que 3 minutos e a conseguir interagir com o tablet. Há uma nova geração, eu tenho um filho com 1 ano, que aos 11 meses conseguiu pegar no telemóvel, desbloquear o telemóvel e fazer uma chamada por FaceTime para falar comigo que estava do outro lado do mundo. E, portanto, é uma coisa meio estranha quando uma criança aos 11 meses consegue, de forma extremamente intuitiva, fazer esse movimento. Vivemos, de facto, uma evolução da espécie, chamamos ela de lifeware, a vida, o software e o hardware, em que já não há separação entre o que é o mundo offline e o mundo online. Isso traz-nos um desafio. O desafio de entender, em primeiro lugar, até que ponto eu estou ou não preparado para este mundo conectado. Se olharmos para o quadro, vemos que no ano 2000, dos 6 mil milhões de pessoas no mundo, 6% delas estavam conectadas. Em 2010, a chegar à barreira dos 7 mil milhões de pessoas no mundo, já estávamos com 23% do mundo conectado. E a previsão para 2020 de 8,3 mil milhões de pessoas com 66% do mundo conectado. Significa que numa década são qualquer coisa como 3 mil milhões de pessoas no mundo conectado. E o que é isto do mundo conectado? Usar e-mail, redes sociais, endosso, like, partilha, comentário e toda uma dimensão de crowd, de multidão, que se entreajuda e apoia dentro de uma dinâmica de rede digital. Aliás, nós dizemos que o WWW, the World Wide Web, mudou para What We Want. Ou seja, deixou de ser um WWW técnico para ser um WWW comportamental. E esse comportamento, talvez a pirâmide de Maslow possa ilustrar na perfeição. Porque, de facto, hoje, sem bateria e sem conexão, internet, 3G, 4G, a nossa vida fica bastante vazia. A minha sobrinha, eu tenho uma sobrinha com 15 anos, quando eu lhe mostrei uma disquete de 1.44 MB, aquelas célebres disquetes antigas, dizia-me: tio, conseguiste imprimir em 3D o símbolo de save do Word. E se nós pensarmos que o Word, o Excel e o PowerPoint nasceram de coisas que antigamente existiam, ela não acreditava como é que era possível nós trabalharmos com disquetes de 1 mega, em que hoje qualquer assinatura de e-mail tem mais do que isso. E, portanto, a dimensão, a transformação do mundo é de tal forma radical que hoje a pirâmide de Maslow precisou de ser complementada com esses 2 pilares que nós temos aqui. E a nossa reflexão é uma reflexão muito comportamental, não tanto uma reflexão técnica, mas comportamental, de trazer a esta discussão a reflexão de até que ponto nós estamos ou não preparados para o mundo que está aí, para o mundo que já chegou e para o mundo que nos próximos anos vai chegar. Dizemos até que as transformações que vão chegar na próxima década são, sem dúvida, muito maiores que todas as transformações que vivemos desde o início da humanidade. O World Economic Forum fez um estudo em 2015 e projetou para 2020 de quais são as habilidades, as competências mais relevantes dos profissionais. E aquelas 3 primeiras são, para mim, de facto, as mais relevantes. Capacidade de resolver problemas complexos, pensamento crítico e dimensão criativa. E quando olhamos para a dimensão criativa, vemos que ela sai de 10 para 3, e não é criativo artístico, é criativo que nós chamamos ideation empresarial. A capacidade de entender o ecossistema, entender o que está a acontecer e ter ideias para melhor servir um cliente, para melhor antecipar a sua necessidade, para melhor satisfazer a sua expectativa e, no final, para conseguir que a nossa marca tenha uma relevância muito maior face à outra. Empresas, o número de contribuintes de uma empresa não dá nem bom dia. Quem dá bom dia, quem faz a coisa acontecer são as pessoas. E hoje, no mundo de conexão, pessoas e tecnologias e conexão dinâmica são faces da mesma moeda. E, portanto, quando olhamos para esta realidade, preocupa-nos olhar para o futuro, porque o que vem aí é de facto novo. Até 2021, 40% das empresas que estão na lista da Future 500, e a lista da Future 500 são as empresas hoje mais relevantes: Tesla, Apple, Samsung, Spotify, Netflix, Airbnb. A previsão é que até 2021, 40% dessas empresas não existam mais no mercado. O próprio presidente do Uber, há 4, 5 meses atrás, disse que nos próximos 2 anos o Uber deixa de ser relevante. E se olharmos para o Uber hoje, é sem dúvida o grande transformador do mercado de transporte de pessoas, seja ele privado ou não. E, portanto, quando vemos essa dimensão, o que é que isso nos traz? O que é que acontece naquilo que nós chamamos a passagem do mundo linear para o mundo exponencial? Nas escolas de negócio, e eu sou CEO da Inova, que tem uma divisão de consultoria e uma divisão de educação, onde temos 2 escolas de negócio, nós identificamos essa passagem, essa mudança, com o efeito Kodak.
Eu acho que todos nós nos lembramos da Kodak como aquela marca global, mundial, que nos levava a sonhar quando conseguíamos registar em papel aquilo que eram os momentos importantes das férias, da família, do Natal, do aniversário, o que fosse. O que aconteceu foi que a Kodak, em 96, era líder em quantidade de mercado, vendeu 85%, 84% do papel fotográfico do mundo, no mesmo ano em que inventou a câmara digital. Mas porque estava num território confortável, 84% de cota de mercado é um território confortável, ela esqueceu-se de olhar para o futuro e de olhar para as mudanças. E o que aconteceu foi que, em 2012, a Kodak abria falência. No mesmo ano em que um aplicativo de apenas 13 pessoas, chamado Instagram, era comprado pelo Facebook por $1 bilhão. O que é que aconteceu nesta mudança? Porque é que uma empresa recente, com 13 pessoas, consegue matar uma empresa global, uma empresa centenária como a Kodak? O efeito Kodak é o efeito que hoje está sobre todas as empresas que não olharem para a frente e que não tiverem a capacidade de se adaptarem e flexibilizarem para esse mundo. E esse mundo diz-nos hoje coisas muito claras. Diz-nos que quem vai mudar a regra do jogo de qualquer área de negócio são o que nós definimos como novos entrantes. São as novas empresas que chegam ao mercado. E olhem alguns exemplos. Quem é que acabou praticamente com a compra ou com a venda de CDs? Uma empresa chamada Spotify, em que por 5 ou 10 euros ou 10 dólares por mês eu tenho acesso a tudo o que eu quiser. Quem é que acabou com o Atlas, que no Brasil se chama Barça, mas o Atlas onde nós, de certa forma, consultávamos a informação, recebíamos um calhamaço de 500 páginas no final do ano com a atualização. O que aconteceu à Barça quando chegou uma Wikipedia? O que aconteceu ao Blockbuster e a todos os clubes de vídeo quando chegou o Netflix? O que está a acontecer aos hotéis, todos eles, quando chegou um Airbnb? O que está a acontecer às telecoms quando temos um WhatsApp, ou um Telegram, ou um Messenger do Facebook? E quando começamos a olhar aqui neste slide, vemos que quem está a mudar a regra do jogo, quem está a criar novas oportunidades de negócio, quem está a matar as empresas do mercado, não são os concorrentes diretos, são os que nós chamamos de concorrentes invisíveis. E aí fica uma primeira pergunta, para vocês repensarem: quem é o concorrente invisível do Aqui? Quem é o concorrente invisível do home center e da decoração como um todo, além dos concorrentes conhecidos? A pergunta é: porquê que uma empresa como a Kodak desapareceu? Porquê que uma empresa como a Motorola, como a Nokia, como os Atlas, como uma Blockbuster, foram sendo substituídas? Uma coisa que nós chamamos a quarta lei de Newton. E essa quarta lei de Newton diz que um corpo em repouso continuará em repouso se a cama estiver quentinha. E se nós transportarmos isto para o mundo dos negócios, de facto, todos nós vivemos mais ou menos em camas quentinhas. Essas camas quentinhas são a estabilidade, a margem garantida, o crescimento de mercado, mais ou menos, mas ele está lá, e de repente chegam de fora outras empresas que não têm cama, que não têm puff, que nem têm lugar onde se sentar e redefinem a regra do jogo. Quantas vezes nas empresas nós ouvimos: mas isto não vai dar certo, isto sempre foi assim, não temos recurso, não é o momento, e de repente chega alguém um bocadinho mais arrojado, um bocadinho mais corajoso e corre de facto o risco e muda a regra do jogo. Ao mudarmos as regras do jogo, o que nós vemos é o que é que vem aí e quais são os novos pilares que suportam o nosso trabalho. Na Inova temos uma área de pesquisa, de research muito forte, muito profunda sobre as transformações do mundo. Eu vou mostrar para vocês os 5 grandes drivers, as 5 grandes transformações que estão a mudar as empresas. A primeira é, sem dúvida, a força da tecnologia. A pessoa não precisa de uma loja para saber o que é que a loja tem, a pessoa não precisa ser atendida olho no olho por um cliente se tiver um aplicativo e se tiver alguma coisa dentro do seu telemóvel ou do seu smartphone ou do seu tablet para fazer esse movimento. E o que nós assistimos é uma desmaterialização do trabalho e uma digitalização dos mercados e, claro, uma queda das chamadas barreiras de entrada em todas as áreas. E, portanto, hoje o mercado é verdadeiramente global porque a força da tecnologia tem transformado, sem dúvida, a nossa vida. O segundo pilar é o que nós chamamos o pilar da globalização. E a globalização não geográfica, porque vemos o que é que os Estados Unidos estão a fazer de querer construir muros, vemos o que é que a Inglaterra está a querer fazer de sair da Europa, e vimos até há pouco tempo o que poderia ter acontecido à França. Mas uma globalização em cima da conectividade, onde os padrões de consumo são globais, se generalizam e não é incomum eu ver alguém chegar numa loja, abrir um telemóvel, olhar para o site e dizer ao vendedor: no seu site está mais barato,
ou eu quero o que está aqui, ou muitas vezes comprar online e levantar na loja, ir à loja ver e comprar online são padrões globais de consumo. E essa economia que nós chamamos do compartilhamento, essa geração web, é uma geração muito mais forte para a globalização dos comportamentos. O terceiro pilar de transformação é, sem dúvida, a demografia e a longevidade. Temos mais gente no mundo que dura mais tempo. A esperança média de vida andava nos 65, 68 há algumas décadas atrás, chegou aos 80 anos recentemente, a previsão é de chegar aos 100 anos nos próximos 5 anos e acreditamos que a primeira pessoa que vai durar 150 anos nasceu em 2015 e, portanto, vai fazer 2 anos agora, fruto de evolução da alimentação, evolução da medicina, de vidas mais saudáveis, as pessoas vão de facto durar mais tempo. E ao durar mais tempo, temos mais pessoas para servir. E ao ter mais pessoas para servir, temos muito mais oportunidades de negócio. O quarto pilar é o pilar dos recursos energéticos, a importância da sustentabilidade e a importância que temos em olhar para os recursos e a forma como tratamos o nosso planeta. A preocupação sustentável é crescente, as empresas cada vez mais dão passos nesse sentido e sabemos que o aumento do custo da energia está na ordem do dia. E o novo petróleo está a ser discutido sobre uma coisa que eu falarei daqui a pouco, chamada economia do compartilhamento, em que o nível de consumo cai, o consumismo puro cai por uma questão de reaproveitamento, de reutilização e da questão sustentável. E o quinto ponto, que para mim é de facto o mais importante de todos eles são relevantes, mas eu acho que o mais importante é o poder da sociedade, o poder da multidão. E hoje é comum nós vermos, eu vou para um hotel e eu vou ver no TripAdvisor como é que ele está comentado, eu compro uma marca que eu não conheço e eu vejo como é que os meus amigos comentaram nas redes sociais e até eu muitas vezes vou para a rua, vi do caso Brasil, como a multidão na rua e nas redes sociais trocou uma presidente por outra, não vou entrar nem no mérito do movimento, se está certo ou está errado, tenho a minha opinião, mas não é relevante aqui, mas de dizer as pessoas juntas, o crowd, a multidão, conseguem de facto mudar mercados. E se uma multidão disser que o Aqui não está a entregar o que prometeu, temos um problema. Ao mesmo tempo, se a multidão disser o Aqui cumpre a sua convicção, a importância do cliente, a importância da marca, a proatividade, então temos uma marca de sucesso. E, portanto, cada vez é mais difícil entender o comportamento das pessoas.